Romanos. Romanos capítulo 3, sétima mensagem desta série, Vivendo pela Fé. Nós começamos Romanos e vamos caminhar Romanos durante meses, para não dizer pelo menos uns 2 anos e pouco. Romanos capítulo 3, sétima mensagem, Vivendo pela Fé, série de mensagens em Romanos. Viver pela fé, e eu estarei recordando isso cada mensagem, até que se torne carne na nossa vida. Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo está citando aí Abacuque, essa mesma expressão se repete em Gálatas, etc. Ou seja, o justo viverá pela fé. Viver pela fé significa crer na palavra de Deus e obedecer a Deus, independentemente de como nos sentimos, do que vemos ou quais possam ser as consequências. É aquilo que o pastor Helder falou semana passada, fazer o que é certo, porque Deus diz que está certo. Agora, isso não tem a ver com como eu me sinto, e nem tem a ver com as consequências. Tem horas que obedecer a Deus traz uma série de consequências boas aos olhos humanos, e tem horas que traz consequências não boas aos olhos humanos. Mas as consequências sempre são boas aos olhos de Deus. Por exemplo, viver pela fé e em obediência a Deus, por vezes traz perseguições. E é aos olhos humanos, ser perseguido por causa da fé, não é uma coisa boa. Mas é uma coisa boa aos olhos de Deus. Então, viver pela fé significa crer na palavra de Deus e obedecer a Deus, independentemente de como nós nos sentimos, do que vemos ou de quais possam ser as consequências. Tá ok? Sétima mensagem, Romanos capítulo 3, versículo 21 a 31. Justificados gratuitamente, é o título da mensagem de hoje. Paulo fala no versículo 21, mas agora, Romanos 3, 21, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 24, sendo justificados gratuitamente. É daí que eu tirei o título da mensagem de hoje, justificados gratuitamente. Por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Deus, em Jesus. Versículo 27 de Romanos 3, onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não. Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justifica por fé o circunciso, que é o judeu, e mediante a fé o incircunciso, que é o gentio, que ele falou lá no versículo 29. Versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Vamos tentar entender o que Paulo está dizendo aqui. A palavra de Deus atesta. E quando eu falo atesta, é porque Paulo
ele diz claramente, está escrito. Por exemplo, quando você olha lá no versículo 10 de Romanos 3, Paulo fala assim, como está escrito. Como está escrito. Por isso, fala a palavra de Deus, atesta. Quando Paulo fala está escrito, é a revelação de Deus, que vale, que não foi anulada, que está em vigor e continua em vigor. Deus determinou assim. O que Deus determinou? O que Deus atesta? Que todo ser humano é pecador. E que indistintamente de qualquer coisa, ele é declarado justo e aceito, perdoado por Deus, exclusiva e gratuitamente com base na fé em Jesus Cristo. Em outras palavras, fora da fé em Jesus Cristo, não há justificação, não há perdão, não há aceitação de ninguém diante de Deus. Todo ser humano, conforme nós vimos na mensagem de Romanos anterior, não há justo, não há nenhum sequer. Então todo ser humano é pecador. É aquilo que ele fala em Romanos 3, 23, pois todos pecaram. E não há ninguém que seja aceito diante de Deus. Ninguém que seja perdoado diante de Deus, fora da graça, da fé em Jesus Cristo. Nós olhamos isso em Romanos capítulo 3, versículo 9 a 20, quando Paulo fala assim, que como está escrito, versículo 10, não há justo nenhum sequer. E aí nós falamos sobre este texto, que eu não vou entrar aqui. O título foi, e se houver 50 justos? Pensando lá na reivindicação de Moisés diante de Deus, e vimos que não há justo nenhum sequer. E aí hoje então vamos falar que nós somos justificados gratuitamente, Romanos 3, 21 a 31. Essa mensagem, a sexta e as outras de Romanos, estão no site da igreja, você pode entrar lá e você pode acompanhar essa mensagem. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Isso é um ditado popular que está dizendo o seguinte: quando alguém faz alguma coisa que vai além daquilo que é normal, então no caso a pessoa tem um gesto de bondade, está fazendo alguma ação que foge da normalidade, você desconfia da intenção da pessoa. É mais ou menos, por exemplo, vocês que são pais, vocês são amigos, de repente você tem aquela pessoa que é totalmente distante, insensível, fria, tá? Aquela pessoa que às vezes é filho ou mesmo amigo, que passa por você, parece que você não existe. Aí um dia a pessoa se torna toda bondosa, generosa, foge daquilo que é normal. Você fala assim, opa, alguma coisa tem de errado. Porque não é normal a pessoa agir assim. Algum interesse pessoal a pessoa tem atrás desse gesto. É mais ou menos isso que está dizendo. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Eu conheci um homem chamado Chico. Francisco, o pessoal chamava de Chico. Ele era, não sei, há muito tempo que eu não tenho contato com ele, artesão, em Mariana, Minas Gerais. E eu lembro quando nós moramos lá, eu gostava de visitar os ateliês e ter contato com os artistas, tanto em Mariana como o Ouro Preto. Inclusive, recentemente esteve aqui em Ribeirão Preto um artista chamado Carlos Bracher, que inclusive Carlos Bracher na época morava em Ouro Preto, na época que nós morávamos em Mariana, isso lá no início da década de 90. E nos ateliês nós fizemos muitas amizades com os diversos artistas, nos diversos ateliês, tanto em Mariana como em Ouro Preto. E um dia eu estava conversando com o Chico era especialista em talhar portas de madeira. E era muito comum você, inclusive até hoje em Belo Horizonte, em muitas casas que você ia em determinados bairros, você percebe que tinha umas portas todas trabalhadas com paisagens,
ou com temas, por exemplo, mineiros, etc. E a porta muito bonita, muito trabalhada. E essa era uma especialidade do Chico. E um dia eu estava conversando com ele, e eu estava falando exatamente, entramos no assunto da salvação. Assunto do ser humano como pecado, assunto da morte de Cristo pelo pecador, e ao mesmo tempo, o que eu, ser humano, preciso fazer para ser salvo. E eu lembro direitinho que eu virei para o Francisco e falei, Chico, você precisa duas coisas. Você precisa se arrepender, e a Bíblia fala que arrepender é mudança de atitude, mudança de mente, é você se voltar para Deus, numa atitude humilde, reconhecendo que você é pecador, que o pecado te afasta de Deus, que você não tem mérito nenhum para ser aceito por Deus, e pela fé, saber que Deus te aceita única e exclusivamente com base na morte de Jesus, na cruz pelos seus pecados e na ressurreição de Cristo dentre os mortos. Eu nunca me esqueço da pergunta dele, ou seja, da resposta dele, que foi, na verdade, uma resposta entre uma pergunta. Ele falou, mas só isso? Esse só isso dele era uma incompreensão. Como é que eu posso somente, entre aspas, pelo arrependimento dos pecados e pela fé, ser aceito por Deus? Em outras palavras, quando a esmola é demais, o santo desconfia, só isso. Porque na mente dele é incompreensível Deus te aceitar sem que você faça algo por merecer. Em outras palavras, eu preciso fazer alguma coisa. Não dá só arrepender, só crer. Só isso. E é interessante que nós vamos entender que na Bíblia é só isso mesmo. Nós não precisamos, entre aspas, desconfiar da esmola ou desconfiar da grande ação de bondade que Deus faz para conosco. Nós precisamos crer, precisamos acreditar, precisamos confiar que a ação de Deus, que é uma ação tremenda, extrema, surpreendente, em favor do ser humano pecador, essa ação, ela é por si só suficiente para que pelo arrependimento e pela fé nós sejamos aceitos e perdoados por Deus. Em outras palavras, não precisamos fazer algo por merecer, porque nós vamos até Ele e somos aceitos por Ele sem mérito nenhum. E nós vamos então olhar aqui 3 declarações divinas que surpreendem o ser humano. 3 declarações que Paulo faz aqui nesse texto, que surpreendem o ser humano. Primeira declaração, todos pecaram. É aquilo que a palavra de Deus fala, e nós já vimos isso. Quando ele fala em Romanos 3,10, onde Paulo fala assim, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Versículo 23, ele fala, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Nós olhamos na quarta mensagem, quando nós olhamos lá, Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante, nós vimos que o ser humano sem Cristo, ele nega a verdade divina, ele nega a revelação divina, ele nega a adoração a Deus. Ele não glorifica a Deus como Deus, nem dá graças a Deus. É aquilo que Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, versículo 18, 19, versículo 20 em diante. Paulo chega no versículo 21, diz assim, Romanos 1, 21, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Versículo 23, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível. Versículo 20, porque os atributos de Deus invisíveis, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio. Versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus.
Então o ser humano, ele nega a verdade divina, ele transforma a verdade de Deus em mentira, rejeita a verdade e crê na mentira, nega a revelação divina através da criação, através de Jesus Cristo, através da Bíblia, a palavra de Deus, e nega a adoração divina. O ser humano, ele não glorifica a Deus como Deus, nem dá graças a Deus. É aquilo que a Bíblia fala, todos pecaram. E quando ele fala no versículo 23, destituídos estão da glória de Deus, Paulo está dizendo o seguinte: todos erraram o alvo, todos falharam, todos estão fora dos padrões de Deus. Não há ninguém que viva para a glória de Deus. Agora, isso surpreende o ser humano, porque sempre nós temos aquela ideia de que há pessoas que não são pecadoras. Mas é interessante que até aquele bebê, como o caso da Júlia, que está lá no conflito no ventre da Poli, aquele bebê, é como Davi fala: em pecado me concebeu minha mãe. Não significa que a relação do Henrique e da Poli foi uma relação pecaminosa, mas significa que aquele bebê que está sendo ali desenvolvido no ventre da Poli, ele já nasce com uma natureza pecaminosa. Já vem ao mundo como um ser humano pecador, onde desde os seus primeiros dias de vida terá no seu DNA a marca da rebeldia, a marca da contradição, a marca da negação da verdade de Deus, a marca da negação da revelação de Deus. Terá no seu DNA a marca de alguém que vai tentar viver para buscar a sua própria glória, viver para os seus próprios interesses e não para a glória e por os interesses de Deus. Todos, indistintamente, falham. Todos, indistintamente, estão fora dos padrões de Deus. Não há ninguém que viva para a glória de Deus. Isso surpreende muita gente. E talvez surpreenda você nesta manhã. Quando você fala assim: mas nem o Papa, nem o Papa. Mas nem a Madre Teresa, não. Nem a Irmã Dulce, não. Nem Chico Xavier, não. Nem o Valdomiro Santiago, não. Nem aquela criança loirinha, de olhos azuizinhos, cabelos de ouro, pele quase transparente, não. Todos pecaram. Segunda declaração: ninguém é justificado pela lei. Paulo diz lá no versículo 20 de Romanos 3, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o conhecimento do pecado. Versículo 21 de Romanos 3. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Versículo 27 de Romanos 3. Onde, pois, a jactância, ou seja, a soberba humana, o orgulho, foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Porque se o homem é salvo pelas obras da lei, ele vai ter motivo para se gloriar. Exatamente aquilo que Paulo fala em Efésios 2. Nós somos salvos não por obras para que ninguém se glorie. Porque se a salvação, ela está baseada em alguma coisa que nós fazemos, isso dá méritos para nós. Isso traz para nós motivo de glória, motivo de soberba. Porque aí é exatamente aquela história: eu fui aceito por Deus, eu fui perdoado, porque eu mereci, eu conquistei.
como não é por conquista nossa, não é por obras da lei, Paulo deixa claro que não há motivo nenhum de soberba, não há motivo nenhum de orgulho, de jactância, porque nós somos salvos não pela lei, mas pela fé. E aí ele continua, versículo 29. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, o gentio é aquele que não é judeu. O judeu vivia segundo a lei mosaica. O gentio, ele vivia fora do contexto da lei mosaica, a não ser que ele se tornasse prosélito, e ele se convertesse ao judaísmo, para tentar viver segundo a lei de Moisés. Versículo 20, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso. Quem é o circunciso? É o judeu, aquele que vive de acordo com a lei mosaica, ou que tenta viver de acordo com a lei mosaica. O religioso judeu e o pagão não judeu, que é o incircunciso, eles são salvos pela mesma maneira, justificar pela mesma maneira, pela fé. Aí Paulo então fala, anulamos pois a lei pela fé? Ou seja, a lei não tem valor? Ele fala, não, de maneira nenhuma, a lei tem valor. Tem valor. A lei de Deus dada por Moisés tem valor? Tem. A lei, olha lá em Romanos capítulo 7, Paulo não está anulando o valor da lei. Romanos capítulo 7, versículo 12, ele fala, por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Romanos 7, 16, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Então a lei é santa. Por quê? Ela foi dada por um Deus santo. A lei revela o caráter santo de Deus. Tanto é que quando Deus dá a lei, lá em Levítico, Deus fala assim, sede santos porque eu sou santo. Então a lei revela o caráter santo de Deus. Um Deus que não tem cumplicidade com o mal, que não tem cumplicidade com aquilo que é chamado na Bíblia de pecado, que é o mal. Por outro lado, a lei revela o padrão moral e a ética do reino de Deus. A lei estabelece as regras de como aquele que crê em Deus deve viver. A lei, ela mostra a pecaminosidade do ser humano. A lei revela a nossa incapacidade de cumprirmos toda a lei. Tanto é que se a pessoa quebrasse um mandamento da lei, ele era culpado diante de toda a lei. Então a lei, ela revela o caráter santo de Deus. A lei revela o padrão, as regras que Deus estabelece como devemos viver. A lei mostra a nossa própria incapacidade de cumprirmos tudo aquilo que a lei pede. Por exemplo, você pega a lei brasileira, Código, Constituição brasileira, todas as regras que existem, na área, por exemplo, tributária, de trânsito, etc. Algum de vocês aqui, incluindo eu, algum de nós, consegue cumprir 100% tudo aquilo que está estabelecido na lei brasileira? Sim ou não? Não, é a mesma coisa na lei de Deus. Não há nenhum ser humano que consiga cumprir 100% a lei de Deus. Por isso, a lei fala, todo ser humano falha e erra diante da lei. Eu conheço pessoas que falam assim, crente não pode comprar produto pirata. Mas quando ele está na estrada, está indo daqui para São Paulo, está lá a regra de 110, ele está andando a 130. Crente, ele não pode, por exemplo, sonegar imposto. Mas ele passa sinal vermelho. Algum aspecto da lei, nós quebramos. Diante de Deus é a mesma coisa. Então a lei mostra a nossa incapacidade de cumprirmos tudo que a lei estabelece. Por isso que a lei, ela nos condena. Se por um lado ela estabelece uma regra de conduta, um padrão ético, moral, por outro lado a lei nos condena. Então a lei, ela é boa.
Paulo chega a mais, fala assim que a lei nos conduz a Cristo. Olha lá em Gálatas capítulo 3, versículo 24. Quando a lei mostra a nossa incapacidade de viver de acordo com a lei fala assim, existe uma solução, a solução é Cristo. Olha lá Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas 3, 24. Fala assim, de maneira que a lei nos serviu de aio. Aio é como um pedagogo, é como um educador. De maneira que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. A lei fala assim, meu filho, não tem salvação pela lei, vai a Jesus. Então a lei ela é boa, mas a lei não pode salvar. A lei não justifica o pecador. Em outras palavras, o que nós fazemos, ou tentamos fazer em cumprimento daquilo que Deus fala que é bom, e aí entre as nossas obras, os nossos atos de caridade, etc., isso não nos salva. A lei é boa, é santa, mas não pode justificar o ímpio, o pagão, que somos eu e você, todo ser humano sem Cristo. Essa é uma outra declaração surpreendente. Porque tem pessoas que acham que por haver pessoas que são muito boazinhas, mas o meu avô, meu pai, mas a irmã Dulce, mas a Madre Teresa de Calcutá, mas fulano é tão bondoso, faz tantas obras, ajuda os pobres, faz tanta coisa, essa pessoa não vai para o céu? Não. Com base naquilo que ela faz, não. Mas a pessoa, ela se doa. Não. Ela vai para longe de Deus, assim como o pior dos assassinos. Isso não surpreende? É como você ter dois vizinhos. Um vizinho é bondoso. É aquele que cumprimenta todo mundo no bairro. É aquele que todo mundo que bate a porta, ele dá comida. É aquele que todo mundo que pede dinheiro emprestado, ele empresta dinheiro, e até às vezes doa. É aquele que participa de ações comunitárias no bairro. O outro vizinho do seu lado, é aquele que não cumprimenta ninguém, ele desrespeita todo mundo, ele é grosso com todo mundo. É aquele que espanca a esposa, espanca os filhos, pendura os filhos no cabide para secar depois de serem espancados, etc. Tá? É aquele que, soberbo, tudo mais tal. Os dois morrem, saem deste mundo sem a fé em Jesus Cristo. Os dois estão condenados à eternidade sem Deus. Isso não surpreende, porque muitas das vezes nós ficamos indignados quando nós ouvimos um testemunho de alguém falar assim, fulano foi mal a vida inteira, não sei o quê. No final da morte dele, ele aceitou Jesus. E vai para o céu. Você fala, isso não é justo. Como é que um cara que foi mal o tempo inteiro, fez coisas erradas o tempo inteiro, alguém de repente, como aquele ladrão na cruz, crê em Jesus e naquele momento fala, você estará comigo na eternidade. Enquanto que aquele que é bonzinho, trabalhador, não sei o quê, isso nos surpreende. Porque nós sempre temos aquela ideia que o mérito humano faz diferença na salvação. Não faz nenhuma diferença. Ninguém é justificado pela fé. Ninguém se torna melhor, tem algum mérito diante de Deus por causa das coisas boas que faz. Ninguém. Isso surpreende. A outra declaração, para nós caminharmos para a conclusão, é essa. A justificação é somente pela fé. Não há atalhos, não existe caminhos outros. Não é pela religião, não é pelo batismo infantil, não é pela prática das boas obras, não é porque eu sou bonzinho, não. Só existe um caminho para chegar a Deus. É a fé em Jesus Cristo. É aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente. Que coisa tremenda.
É interessante que quando você olha nessa expressão aí, justificados gratuitamente, a palavra justificados é um termo legal. É um termo que normalmente é usado em tribunal. E ela significa que Deus, a partir do momento que eu e você cremos que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, Deus, na sua justiça, Ele nos declara perdoados do castigo e da culpa do pecado. Deus nos declara justos. A palavra gratuitamente significa que nós não temos mérito nenhum, que não há motivo nenhum em nós para Deus nos declarar justos. Deus nos declara justos única e exclusivamente por causa da nossa fé em Cristo. Para nós é dado como um presente, é alguma coisa livre, sem mérito nenhum. É interessante, esse dia eu estava ouvindo uma mensagem do Paul Walsh, até que o Pedro Pompeu e falou: Domingos, ouve aquela mensagem lá do Paul Walsh. E o Paul Walsh faz uma pergunta interessante numa mensagem dele. A pergunta dele é: como é que Deus pode justificar um homem perverso e continuar justo? Essa é a pergunta dele. Como é que Deus pode justificar um ser humano como eu e você, que somos perversos, e ainda assim Deus continuar sendo justo? É aquilo que o pastor Helder falou domingo passado. Tá vendo? Nós falamos que Deus é injusto. Se houve alguma vez que ele usou essa expressão, que Deus foi injusto, foi quando ele puniu o justo, Jesus, por causa de nós. Se existe alguma injustiça em Deus, não existe, mas se existe, é Deus ter punido o justo em favor do injusto. Sabe por quê? Olha lá em Provérbios, capítulo 17. Provérbios capítulo 17, olha lá o que fala, versículo 15. Provérbios 17, 15. E Deus fez o contrário do que ele escreveu aqui, aos nossos olhos. Provérbios 17, 15. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor. Opa! Então Deus fez uma coisa abominável. Por que Deus fez? Deus justificou o perverso, que sou eu e você. E Deus condenou o justo. Agora, como é que Deus consegue fazer isso e ainda assim Deus continuando a ser um Deus de justiça? Como é que Deus consegue justificar o perverso, condenar o justo, que é Jesus, justificar o perverso, que é o ser humano pecador, condenar o justo, que é Jesus? Como é que Deus consegue fazer isso? Sem que Deus quebre a sua própria justiça, sem que Deus caia em contradição com aquilo que Ele mesmo escreveu. Deus consegue isso por uma razão muito simples. Simples porque está explicado, mas não é simples porque seja fácil. Sabe como é que Deus consegue isso? Porque Jesus Cristo na cruz. Abra lá a sua Bíblia. Romanos capítulo 3, versículo 25. Deus consegue isso, Romanos 3, 25, porque Jesus Cristo, Ele se torna, entre aspas, o perverso, para que nós possamos nos tornar os justos. É aquilo que fala em Romanos capítulo 3, versículo 25, quando ele fala assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Em outras palavras, Jesus, Ele assume o lugar da parte culpada. Jesus assume o lugar do perverso. A Bíblia fala: maldito aquele que for pendurado na cruz. Jesus na cruz se torna maldição. Romanos, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Então o que Jesus Cristo fez? Ele assume o lugar da parte culpada. Jesus assume o papel do perverso. Jesus assume o nosso pecado. E Ele, quando está na cruz, Ele sofre o cálice da ira de Deus.
A ira de Deus contra o pecador, a ira de Deus contra o pecado cai sobre Jesus Cristo. De tal forma que naquela hora que Jesus está na cruz, Ele é o perverso. Jesus é aquele que é o maldito que está pendurado na cruz. Jesus tem sobre Ele o meu, o seu pecado e o pecado de toda a humanidade. Foi isso que Deus fez. Ele assume a parte do culpado. É a ideia da propiciação. A palavra propiciação significa conciliação. A palavra propiciação significa satisfação. Deus na sua ira contra o pecador, contra o pecado. Deus na sua justiça, Ele determina que o pecado tem que ser pago. Não há perdão sem derramamento de sangue. O pecado tem que ser pago. E Jesus, Ele paga o preço, ao sofrer sobre Ele a ira contra o pecador e contra o pecado. Porque na cruz, Jesus se torna pecado. Ele se identifica com o ser humano pecador. Ele carrega os nossos pecados, para que nós fôssemos declarados justos diante de Deus. Há a redenção. Existe um preço que foi pago. É como o preço que você paga por um escravo, para libertá-lo. Esse preço Jesus pagou, quando Ele morreu na cruz, a nossa morte. E é interessante que esta é a razão pelo qual Deus não se contradiz na sua justiça. Deus justifica o perverso. Ele pune o justo, porque o justo Jesus assume na cruz o lugar do perverso, que somos nós, para que o perverso seja justificado diante de Deus. Como diz o pastor John MacArthur, a morte cruel de Cristo satisfez a santidade ofendida e a ira de Deus contra aqueles pelos quais Cristo morreu. Paul Walsh diz: propiciação, um sacrifício feito no lugar da parte culpada, que justifica ou satisfaz a justiça de Deus, e faz com que Deus seja capaz de perdoar homens pecadores e perversos. O sacrifício de Jesus é o sacrifício feito no nosso lugar. A ira e o ódio de Deus contra o homem pecador e o pecado caem sobre Jesus. Deus homem, que é Cristo, morreu na cruz. Na cruz Ele suportou a ira de Deus. É aquilo que Paulo fala em Romanos 11, 22, considerai a bondade e a severidade de Deus. Jesus suportou a severidade, a ira de Deus, por causa dos nossos pecados. É essa justiça que Paulo fala lá em Romanos capítulo 3, versículo 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Uma referência ao Velho Testamento, ao Antigo Testamento. A lei e os profetas. Versículo 22, justiça mediante a fé em Jesus Cristo, para todos. Ou seja, Deus imputa, Deus dá a sua justiça a nós, declara-nos justos, por causa da morte de Jesus Cristo. Mais adiante ele fala no versículo 24, sendo justificados gratuitamente, por sua graça mediante a redenção, comprados como escravos. Éramos escravos do pecado. Redenção, escravo, é libertação de um escravo, que há em Cristo Jesus. Versículo 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, conforme nós vimos, mediante o que? A fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, por um tempo, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas esses pecados foram pagos na cruz. Em Cristo não se tornaram mais impunes, porque Cristo pagou o preço. Versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, para Ele ser o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo.
Ou seja, a sabedoria do plano de Deus permitiu que Deus punisse Jesus, o justo, em lugar do pecador, sem que Deus comprometesse a sua justiça. Eu repito, a sabedoria do plano de Deus permitiu que Jesus punisse o justo, Jesus, em lugar do perverso, o ser humano, sem que Deus comprometesse a sua justiça. O que isso nos traz como desafio? Deus imputa a sua justiça àquele que crê em Jesus. Aquilo que eu li, a sabedoria do plano de Deus permitiu que Ele punisse Jesus em lugar do pecador. Justificar os culpados, eu e você, sem comprometer a sua justiça. Eu e você precisamos sair com um desafio aqui, de pensar que todos pecaram, ninguém é justificado pela lei, a justificação é somente em Cristo Jesus. Isso surpreende o ser humano. Parece uma, entre aspas, esmola demais para nós desconfiarmos, mas não é. É algo tão maravilhoso que Deus faz, que nos surpreende, mas nós podemos confiar naquilo que Deus faz. E quanto mais nós compreendemos a nossa condição de pecadores, quanto mais nós compreendemos a ira de Deus contra o pecador e o pecado, que caiu sobre Jesus na cruz, mais nós vamos valorizar a graça e a misericórdia de Deus. Que você possa sair daqui nesta manhã, o seguinte: a visão da graça, da misericórdia de Deus deve nos conduzir ao arrependimento e à fé. É aquilo que Paulo fala em Romanos 2:4, a misericórdia de Deus nos conduz ao arrependimento. É aquela visão de que eu sou pecador, Deus, na sua ira, na sua justiça, faz o preço do pecado cair sobre Jesus, por amor a mim e a você. Esta visão deve produzir em nós uma atitude de contrição, de quebrantamento, de arrependimento, de alguém que se volta para Deus numa atitude humilde e confiante no sacrifício de Jesus Cristo. Essa visão da misericórdia, da graça de Deus deve nos conduzir à consagração. É aquilo que Paulo fala em Romanos 12: rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis vossos corpos sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. Deve nos conduzir a uma vida plenamente comprometida com Deus. Deixa eu fazer um alerta que eu dei quando eu falei sobre religião. Estar comprometido com ministérios, com obra na igreja, na religião, não significa estar comprometido com Deus. Eu posso estar comprometido com ministérios, com obras religiosas, e ainda assim estar comprometido com os meus interesses e não com os interesses de Deus. Estar comprometido com Deus é fazer as coisas nos interesses de Deus, para os interesses de Deus, e não fazer as coisas nos nossos interesses e para os nossos interesses. Uma vida consagrada é uma vida plenamente dedicada aos propósitos de Deus. Charles Swindoll fala o seguinte: 90% de uma vida consagrada a Deus significa ausência de 100% de uma vida consagrada a Deus. Repito, 90% de uma vida consagrada a Deus significa ausência de 100% de uma vida consagrada a Deus. E a pessoa que tem a vida consagrada a Deus, em todas as suas esferas, seja na esfera privada, pública, seja no contexto do lar, da igreja, da comunidade, do mundo corporativo, do mundo acadêmico, em todas as áreas e em todos os contextos, a pessoa consagrada a Deus, ela vive segundo os interesses e os propósitos de Deus revelados na palavra, e não segundo os interesses e os propósitos do ser humano. E a misericórdia e a graça de Deus deve nos conduzir ao louvor. E eu quero terminar lendo esse texto, que é um hino, e aí nós vamos encerrar cantando. Quando Paulo diz o seguinte, Romanos capítulo 11, versículo 32, porque
Deus a todos encerrou na desobediência, ou seja, Deus declarou todos como pecadores, desobedientes, a fim de usar de misericórdia para com todos. Todos são pecadores e todos necessitam da misericórdia de Deus. Sem misericórdia de Deus, não há justificação, não há perdão. E aí Paulo continua com esse hino tremendo. Oh, profundidade da riqueza. Ou seja, como é que Deus foi sábio em todo esse processo? Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos. E quão inescrutáveis são os seus juízos. E quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Versículo 36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Se existe alguma glória na minha e na sua salvação, é aquilo que Paulo fala assim: se nós formos nos gloriar por alguma coisa, que nós nos gloriemos na cruz de Jesus Cristo, porque a salvação é obra dele, o mérito é dele. A ele, pois, toda a honra e toda a glória. Vamos baixar as nossas cabeças e vamos orar. Que nós possamos ter ciente de que esta visão, de que todos pecaram, de que ninguém é justificado por mérito pessoal, de que nós somos declarados justos, aceitos, perdoados, única e exclusivamente pela fé na morte de Jesus Cristo pelos nossos pecados. Que essa visão possa nos conduzir ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Arrependimento dos nossos pecados e a fé em Jesus. Ao mesmo tempo possa produzir no nosso coração um profundo desejo, uma vontade, a determinação de uma vida consagrada para viver aos interesses e aos propósitos de Deus. Esta visão deve nos levar a uma vida vivida para Deus, mas ao mesmo tempo gerar no nosso coração uma atitude de louvor e de adoração a Deus, de glorificar o seu nome pela maravilhosa obra que Deus fez em Cristo Jesus, ao ponto de Ele justificar o perverso, que somos nós, e punir o justo, que é Jesus, para que nós, os perversos, em Cristo Jesus, nos tornássemos justos, para a honra e glória do seu nome. Amém.